Daí galera, meu nome é Lívia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é o dia da gente conversar sobre os lidos e assistidos do mês de novembro. Novembro foi um mês bem bom de leituras, eu achei ele bem gostoso. Na verdade, ele começou com um ritmo um pouco mais acelerado, eu tava lendo bem mais, comecei 3 livros, estava super empolgada. E comecei assim, bem mais rápido, o ritmo de leitura mesmo, e conforme o mês foi passando, foi indo mais pro final, eu acabei desacelerando um pouco, enfim, e fechando então uma quantidade de leituras de 5 livros, o que pra mim está ótimo, que aí quase um livro por semana é mais ou menos o que eu me propus a fazer agora, né, nesse novo ritmo de trabalho e tudo mais, eu acho que é super legal. Mas antes da gente ir aos livros em si, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também curtir e compartilhar o vídeo para chegar a mais lugares da literatura. Outra coisa também bem importante que eu vou deixar aqui na descrição, os links de compra da Amazon, caso você queira adquirir algum desses livros, que ajuda bastante o canal e você não paga nada mais por isso. Mas antes da gente ir aos livros de novembro, eu queria fazer uma errata aqui, na verdade, em relação aos livros de outubro, que eu acabei esquecendo um livro ficou para trás e foi o primeiro livro que eu li no mês de outubro. Não sei por que ele fugiu dessa lista, mas ele acabou ficando, que foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que foi um livro que eu queria há bastante tempo ler. Eu acho que dessas distopias aí mais clássicas, né, puxando pra ficção científica, puxando ali, acho que são distopias mesmo que são classificadas, acabou faltando esse daqui, quer dizer, faltam vários. Eu quis começar por esse daqui, e por ser mais curtinho, acho que por ser um pouco mais acessível, e acontece que a minha relação com esse livro foi um pouco conflituosa. Não que eu não tenha gostado, não que eu não tenha achado super da hora todas as reflexões que levanta, tudo que tá envolvido nessa história, mas pra mim foi uma leitura que foi muito difícil de fazer, muito arrastada. Eu entendia que aquilo que estava acontecendo era interessante, era importante, mas às vezes eu não estava tão presa na história assim. Eu não sei se realmente eu tenho algum tipo de bloqueio com distopias ou ficção científica, às vezes, que eu não tô no clima, assim, sabe, de querer pensar demais sobre o que poderia ter acontecido. Mas essa foi uma leitura que eu tinha uma expectativa de ser aquela super de engolir, que eu ia super amar, que ia ser um favoritão da vida, mas acabou que deu, empacou o meio de campo ali e não foi uma leitura 100% assim. Eu gostei bastante da escrita do Ray Bradbury, quero ler mais coisas dele, talvez os que puxam um pouco mais pro suspense, pro terror, ou as coisas mais aí ficção científica pensando em viagem espacial e tudo mais. Mas essa daqui não foi lá tudo que eu esperava que fosse. O que provavelmente vão me cancelar na internet, né? Por causa que esse aqui é um queridinho de muita gente. Mas sei lá, talvez eu só tenha lido numa época que não fechou caixa com esse tipo de leitura. Agora sim, indo para as leituras de novembro, eu comecei o mês então lendo o maravilhoso Kindred. Na verdade, eu comecei lendo 3 livros ao mesmo tempo, mas enfim, o que eu primeiro finalizei foi o Kindred, que foi uma experiência avassaladora, maravilhosa, perfeita. Tudo que eu esperava desse livro e um pouco mais, porque na verdade quando você lê a sinopse dele você sabe para onde mais ou menos está indo, né? Que tem toda a questão dela viajar no tempo, ela voltar ali para 1815 no sul, ainda escravocrata, né? E ela ser uma mulher negra, então disso você já sabe que vai vir muita bomba por aí. Mas a forma como a coisa vai passando, conforme você vai acompanhando o dia a dia dela, é muito mais impactante, é muito mais, assim, na raiz do problema. E pra gente, eu acho, né, moradores do século XXI, é muito importante você ter aquele sofrimento diário, aquela lembrança diária do que aconteceu mesmo. Eu acho que mesmo você lendo a respeito, você sabendo das barbaridades, é muito diferente você acompanhar o dia a dia de um personagem, se frustrar com ela, ainda mais por ela ser também, né, uma pessoa aí do mundo atual, apesar de se passar na década de 70 a história. Eu fiquei apaixonada pela escrita da Octavia, estou apaixonada por ela, já quero ler tudo que ela escreveu, acho que como todo mundo que entra em contato com essa história. E, enfim, vai sair uma resenha aqui bem completinha sobre a minha experiência com esse livro, assim, é mais eu, Lilian, como eu absorvi essa história, como tudo que eu refleti quando eu passei por ela, então vai sair aí mais pra frente de dezembro, então fiquem de olho que eu acho que vale a pena assistir. E logo em sequência eu finalizei então No Coração da Floresta, da Emily Murdoch, que é um dos livros aqui que eu me proponho, né? Eu tenho às vezes dá uns faniquitos em mim e eu preciso ler os livros que eu comprei há mais tempo. E esse aqui foi um dos livros, junto com mais um que vai aparecer aqui, foram livros que eu comprei naquelas lojinhas de R$ 10, me interessei pela sinopse e comprei. E acabei achando que eu deveria colocar nesse final de ano esse daqui pra, né, não ficar tanto tempo acumulado na minha estante.
E foi uma leitura maravilhosa, assim como Kindred, que eu esqueci de falar, né? Dei 5 estrelas e favoritei. Esse aqui também acabou se virando um... Na verdade, foi um 4 estrelas e meio que eu acabei dando pra ele, assim, por algumas coisinhas, mas que virou outro favorito. Eu achei maravilhosa essa história sobre duas meninas, né? Uma adolescente e uma criança, que viviam no meio da mata com a mãe delas, né? E elas não tinham nenhum contato com a sociedade, elas acabam sendo resgatadas. Então elas têm todo esse processo de entrar de novo na sociedade. E é maravilhoso, é muito bom. E assim, tem algumas facilidades de enredo, algumas coisas assim que você pensa, aí forçou a barra. Mas ao mesmo tempo é uma situação tão atípica que é muito difícil você dosar o que seria verdade, o que não seria, até onde, isso aqui não aconteceria, mas será mesmo? Tipo, é muito difícil de você pesar realmente ali, se julgar, né, o que acontece com os personagens. Mas é maravilhoso, essas duas irmãs, né, que são resgatadas são, muito fofas, principalmente o amor delas uma com a outra. É assim, aquele livro assim, que apesar, claro, tem alguns gatilhos, é mais difícil de acompanhar, porque tem algumas coisas assim sobre abuso infantil bem pesadas, mas eu acho que todo o ensinamento e tudo, assim, as partes bonitas que vem depois acabam compensando aí essa dor que a gente passa junto com os personagens. Outro livro que vai sair uma resenha aqui no canal, porque apesar de ele não ser um livro nem um pouco conhecido, eu acho que vale panfletar ele, até porque ele tem um preço bem baratinho na Amazon. Então vou lançar uma resenha também um pouco mais, com mais detalhes, falando sobre a minha experiência com esse livro. Em seguida, então, eu fechei o livro que é a leitura do nosso mês, né? A nossa leitura coletiva aí que eu faço em parceria com o Rodrigão, no canal Rodrigão 1002. E a gente tá tocando aí algumas leituras, tentando dar uma mesclada aí entre clássico, contemporâneo, entre os livros maiores, os livros mais curtos. E a gente escolheu, então, né, pra ler um dos autores que ele adora, panfleta e, né, tudo mais, que foi o Ken Follett, com Espiãs do Dia D. Na verdade, eu escolhi porque ele tinha em casa, a história super me chamou a atenção. Eu falei, eu acho que os astros se alinharam, vamos ler esse. Então aqui é sobre uma história de algumas mulheres que elas são chamadas para uma missão para tentar invadir ali um lugar, uma central telefônica, para conseguir impedir essa comunicação da Alemanha, que na verdade estão na França, né? Na França ocupada pelos nazistas, e elas precisam impedir essa comunicação para facilitar então a virada de jogo na Segunda Guerra Mundial. E é muito legal de acompanhar, assim, o começo foi um pouco mais cansativo, um pouco mais lento, porque ele é um autor muito descritivo, né, vai introduzir tudo que tá acontecendo ali, todos os personagens e tudo mais, mas depois que o negócio começa a acelerar, principalmente na metade pra frente, o livro assim, é aquele que você não consegue parar de ler, você quer muito saber o que vai acontecer com os personagens são muito legais. Enfim, várias coisas maravilhosas. Eu também vou soltar uma resenha aqui completinha, né, sem spoilers, sobre esse livro. E também ainda não rolou, mas vai rolar, né? Na verdade, quando sair esse livro já tem rolado a nossa discussão no grupo, então, sobre essa obra, que foi maravilhosa. Acabei também dando 4 estrelas e meio, só um pouco mais por causa desse ritmo no começo, que deu uma desanimadinha ali, mas talvez também seja meio no meu ritmo de leitura, que tava um pouco mais quando eu peguei pra ler. Mas, enfim, foi bacana, foi maravilhoso, então esperem a resenha. Em seguida eu finalizei um outro livro daqueles que eu falei pra vocês, que são os que custou 10 reais, que eu comprei na lojinha, que é Entre o Céu e a Terra, da Paula McLain. Esse título aqui eu acho muito errado, porque isso aqui quer dizer, na verdade, aqui vai ser quase que uma ficção histórica, né? Eu acho que, não sei se característica é uma ficção histórica, com uma personagem, uma protagonista que chama, como é que é o nome dela mesmo? Beryl Markham, eu acho que é alguma coisa assim, Beryl Markham, que é uma mulher aí super à frente do seu tempo e que aqui ela é conhecida, né, porque ela conseguiu cruzar ali o Atlântico da Inglaterra para os Estados Unidos num avião ali super cagado, em 1930, 1940, não lembro exatamente a data. Então é uma coisa assim, muito alucinante, né, naquela época, eu não sei nem como é que as coisas voavam direito. E ela conseguiu fazer isso, então bater esse recorde, acho que alguém já tinha cruzado, acho que ela só bateu o recorde de tempo. Então, entre o céu e a terra, por causa que, enfim, no final, né, ali mais pra frente da vida dela, ela vai se apaixonar por aviões e por voar e tudo mais. Mas aqui a história vai se passar, então, desde quando ela era bem pequenininha, dos 2 anos, se eu não me engano, quando os pais dela se mudam pro Quênia, né, que era uma colônia britânica, e que ela, enfim, vai morar lá numa fazenda, ela se apaixona por cavalos, e tem todo esse cenário da África que é muito bonito, é muito legal, é muito bacana. Enfim, foi uma leitura assim, que não é uma leitura super fluida, não é aquela coisa que você devora,
Mas eu achei muito interessante porque é um retrato muito real, assim, eu acho que tem uma veracidade muito grande nessa personagem, dos amores e desamores que ela sofreu, todo o machismo que ela teve que enfrentar. Estamos aqui falando, né, de 1910 ou 1930 que passa a história, tipo, absurdo, né? Nessa época, ela fazer tudo que ela fazia e como ela se achava livre, como ela não queria ser amarrada a ninguém e fazer o que ela tinha vontade de fazer. Então é muito legal, é muito gostoso ler histórias assim. E eu acho que vale a pena, principalmente aí pra quem se interessar numa ficção que traz uma personagem real. Claro que várias coisas aqui não são reais, né? Porque a autora teve a liberdade de colocar mais coisas em cima da história. Mas, enfim, ver assim que essa pessoa realmente existiu é muito bacana. Eu gostei muito de fazer essa leitura. E a última leitura do mês foi, então, O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, que eu terminei, assim, na beirada de acabar o mês mesmo, no dia 30. Não, no dia 29, na verdade. E que foi uma leitura, assim, que não foi lá tudo que eu esperava. Eu esperava uma história, assim, bem na linha de Prenda-me se for capaz, assim, que o protagonista é super simpático, que você meio que torce pra ele faz diversas cagadas. Mas, enfim, aqui vai ser um cara que ele vive de trambiques, basicamente, nos Estados Unidos, enganando alguns lugares, passando por outras pessoas para conseguir dinheiro. E em determinado momento, os pais de um antigo amigo dele vão entrar em contato com ele para que ele vá até a Itália convencer, né, o filho deles que mora lá a voltar para os Estados Unidos. E tudo vai se desenrolar disso. Não foi um livro que eu devorei, eu acho que ele tem uma escrita muito lenta. Claro que ele foi escrito, se eu não me engano, em 1955, então, claro, já tem uma barreira aí de tempo, mas eu esperava que ele fosse mais fluido, que ele fosse mais interessante, mesmo quando as coisas começam a pegar fogo, assim, coisas que eu não esperava acontecessem, não é aquela coisa assim super, preciso saber o que vai acontecer. Então, senti assim, um pouco de decepção, porque eu esperava muito desse livro, mas, claro, eu acho que foi uma coisa mais minha mesmo, porque eu não me atentei a ter a barreira realmente aí de, né, mais de 70 anos. Ou não, mais de 70 anos, não lá 70, 65 anos aí entre a gente e quando o livro foi escrito. Então, não sei se eu vou querer seguir nessa saga, porque agora eu descobri que são acho que 5 livros do Ripley. Mas, enfim, ainda quero assistir o filme também, que eu não peguei pra assistir. Dizem que alguns lugares que eu li que o filme talvez seja um pouco mais assim animado e mais empolgante de assistir. Mas enfim, é uma leitura aí que acho que ainda não parei exatamente pra pensar, mas vai ficar ali nos 3 estrelas e meia, nada muito emocionante. Falando um pouquinho então dos filmes que a gente assistiu, a gente acabou assistindo no cinema Os Eternos, que foi o último lançamento da Marvel, né? Com aí seus muitos heróis novos que foram introduzidos nessa nova fase do MCU. MCU? Acho que é Marvel, eu não tenho certeza. Enfim, mas foi um filme assim que na hora eu gostei bastante, eu acho, assim, foi legal, bastante coisa diferente, negócio desse aspecto de heróis que são mais grandiosos, assim, né, pra mim, que é uma pessoa que não acompanhou muito quadrinhos, não leu muitas coisas, pra mim é sempre diferente. Mas depois que o tempo vai passando, você pensa assim, a trama não é lá essas coisas, não faz muito sentido, muito overpower, muito onde tava todo mundo quando tudo aconteceu lá com o Thanos. Então eu acho que é um filme assim que peca muito por talvez os protagonistas não serem muito carismáticos, pelo menos ali o casal protagonista. Senti bastante isso, sabe? Alguns personagens bem legais e outros, enfim. Mas eu dou um desconto porque é um filme de, né, origem de heróis agora, tipo, depois de tudo que passou, depois de todo esse clímax que foi, né, o Endgame. Então, é um filme ok, acho que não vai agradar muita gente e faz sentido depois, assim, quando você para pra pensar que o pessoal não tenha recebido tão bem o filme. Um que não é novidade, mas que faz parte aí de um rolê que está por vir, vai aparecer provavelmente no próximo vídeo de lidos e assistidos. A gente reassistiu, no caso, o Arthur reassistiu, eu assisti pela primeira vez os Ghostbusters, o 1 e o 2, né, aqueles lá da década de 80. Foi uma experiência bem engraçada, porque eu entendo todo o frenesi em cima dele e quanto foi surpreendente durante aquela época ter saído aqueles filmes. Mas hoje em dia eu acho que perde um pouco, porque a gente tá um pouco mais no frenesi, assim, de efeitos especiais, pensando nessa história que usa bastante, né, que tem os fantasmas e tudo mais. E, no geral, pra mim, é aquele filmão, Sessão da Tarde padrão. Então, foi legal a experiência. Estou bem ansiosa pra assistir. A gente vai assistir provavelmente essa semana que vem, o Ghostbusters novo, né? Então, vai rolar aí. Mais pra frente eu trago minhas impressões sobre ele.
Assistimos também agora, dessa vez em casa, o Shang-Chi, né, que foi o penúltimo, então, lançamento da Marvel, que traz um herói diferente, um herói asiático, uma coisa nova, né, para a franquia de filmes. Eu gostei bastante, achei bem interessante tudo que traz da cultura, as formas de luta, eu fico super empolgada com essas coisas. Também gostei bastante da amiga, né, do protagonista, eu acho que traz aquele livro cômico legal, a irmã dele também super lutadora, adorei, muito da hora. E acho que é um filme que foi bastante promissor, assim, ele empolga nas cenas de ação, ele, claro, traz um enredo que talvez não feche tanto, assim, mas que eu acho que realmente se justifica como um todo, é uma experiência super legal. Acho o protagonista super carismático. Então, pra mim, esse foi a grande aposta de novidade dessas coisas novas que vem aí pelo universo da Marvel, então esse aí eu recomendo. Assistimos aquele filme de terror farofa básico, que às vezes a gente assiste, nesse caso foi o Rogai por Nós, que é uma história, a história é relativamente interessante, assim, né, a casa de uma menina que ela começa a performar milagres ali, né, na comunidade dela e tudo mais, segundo ela, porque ela está vendo a Virgem Maria ou algo do gênero, só que talvez não seja uma pessoa tão boa por trás de tudo isso que está acontecendo, assim, aquele clichêzão de filme mais clichê impossível, diversos clichês, assim, ao longo dos clichês que vem vindo. Mas enfim, de vez em quando vale a pena a gente assistir um filme de terror que é meia boca ou ruim, pra gente exaltar quando vem um muito bom. Então, faz parte. E finalizando os assistidos do mês, um puta do filme maravilhoso, que foi o Last Night in Soho, que eu acho que foi traduzido como Noite Passada em Soho, que é uma história assim, eu não sei, eu não quero nem falar sobre a sinopse, porque eu fui assistir o filme sem saber nada, eu só sabia que era com uma atriz, tipo, que tá super alta, né, a menina do Gambito da Rainha, Anya Taylor-Joy, algo assim, e eu sabia que era um filme super cotado, com um diretor muito bom, e realmente é um filme maravilhoso, duvido que ele não esteja nas premiações, e é aquele tipo de filme que você vai esperando uma coisa, vem outra, e quando vem você tá já, tipo, realinhou suas expectativas e de repente o filme dá aquele plot, assim, pro outro lado. Achei muito legal, tem diversas referências, assim, a outros tipos de forma de fazer filme, que eu não vou saber citar aqui corretamente, mas vale muito a pena, esse filme é muito, muito bom. Falando rapidamente de séries, então, fechamos duas séries, uma que a gente tinha deixado pra trás há um tempo, que foi o Sex Education, acho que terceira temporada, se eu não me engano, que foi bem legal, bem quentinho no coração, adoro essa série. Às vezes, quando troca de uma temporada para outra, eu nem tô assim tão no clima, mas é só começar a assistir ela que você já entra de novo, é super engraçada. Acho muito legal todo esse universo ali, né, que é o mundo sexual dos jovens ali, e principalmente por se passar na Inglaterra, que a gente tem essa ideia, talvez que eles sejam assim um pouco mais travadões, assim, não sei porquê, talvez seja impressão minha, e eu acho muito legal assistir essa série, então fica aí minha super recomendação. E outra que a gente assistiu aí, voltado um pouco mais pro terror, foi A Missa da Meia-Noite, né, que foi aí lançado no Netflix, do mesmo produtor de A Casa Hill e A Mansão Bly, então já estava super empolgada, e essa é uma viagem bem diferente, não é aquele terror mais explícito, é um terror assim que puxa mais para um lado. Ah, eu não vou falar pra que lado que ele puxa, que acho que é meio spoiler. Mas enfim, que vale a pena assistir. Eu acho que ele é uma série que é um pouco mais lenta. Demora as coisas a engatar, tem muita construção de ambientação de personagens, mas que eu acho que o final funciona muito bem. Então, também deixo como uma indicação. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras e dos meus filmes e séries. Deixa aqui embaixo se você já leu ou assistiu algum desses que eu citei, se você gostou ou não gostou. E a gente vai conversando, então, sobre as coisas aí, sobre os que vocês já viram ou não viram ou querem ver. Também não tem problema. E a gente se vê, então, por aí.